Olá pessoal, eu sou Fabiano Pires e estou muito feliz que você esteja aqui comigo. Eu sou fundador do instituto que leva meu nome. Esse instituto que tem a finalidade de gerar para as pessoas informação de qualidade e formação com excelência. Quero dizer para você que ao longo dos meus 25 anos de matrimônio, exatamente daqui a 5 meses, enquanto eu estou gravando aqui com você, eu vou fazer 25 anos em que sou casado com a mesma mulher, graças a Deus. E digo para você que eu vivo muito bem. Se você me perguntar se esses 25 anos foram fáceis, eu não posso mentir e dizer para você que foram, porque não foram. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu sou uma pessoa totalmente diferente da minha esposa. E nesses 25 anos, nós trabalhamos juntos para que nós pudéssemos literalmente edificar um casamento e construir uma família que fosse sólida, mas uma família e um casamento que realmente pudessem ser vividos e primados pelos princípios que nós acreditamos como sendo verdade absoluta para a nossa vida. Só que nesses 25 anos eu venho fazendo muitos trabalhos de formação de pessoas, de participação em eventos, de promovendo eventos também nossos do Instituto, e com essa ideia nós estamos ao longo desses anos todos tentando ajudar as pessoas a entender o que é um casamento, como é que funciona a vida real, que é muito diferente da vida desses filminhos que nós ficamos vendo aí, seja na Netflix, na internet ou em qualquer outro lugar. Agora eu quero então disponibilizar para vocês uma sequência de 10 aulas, tá bom? Essas 10 aulas normalmente fazem parte de um programa nosso, mas eu vou colocar gratuitamente para vocês. E essas 10 aulas estão baseadas num dos livros que eu escrevi chamado Meu Casamento é um Presente? É uma pergunta, o nome do livro é uma pergunta. Meu Casamento é um Presente? Esse livro não é um livro grande, Ele é um livro de 106 páginas apenas, mas é um livro que faz a gente refletir bastante sobre como é que funciona o casamento, até porque eu faço uma analogia e vocês vão perceber essa analogia ao longo dessas 10 aulas que eu vou disponibilizar aqui para vocês. E fique tranquilo que não serão aulas muito longas, mas com certeza vai somar muito na sua história, tá bom? Se você inclusive quiser adquirir esse livro, eu vou colocar um link para você ao final de cada uma dessas 10 aulas e você pode baixar esse e-book no seu próprio celular, no seu computador, no seu tablet e lê-lo. Vou até colocar um preço promocional, tá bom? Esse material custa R$ 39,90, vou colocar para você a R$ 19,90 para que você possa realmente ter esse material aí à disposição, que com certeza vai somar muito na sua vida. Muitos amigos, inclusive, compraram muitos livros desses físicos, impressos, para poder doar para pessoas. Outros compraram o acesso lá pela plataforma para poder também fazer com que as pessoas lessem esse material, porque a despeito de não ser um livro grande, é um livro que de fato nos faz pensar sobre casamento. Então, repito para você, ao longo desses 25 anos eu tenho visto muita coisa, tenho ouvido muita coisa que me fez despertar literalmente o interesse para que nós pudéssemos conversar um pouquinho sobre esse assunto, sobre o assunto casamento. Eu fico perplexo, porque parece que quanto mais nós falamos, quanto mais nós lutamos em favor da relação chamada família, da estrutura chamada família, nós percebemos uma luta constante de outras partes para desestruturar, para desfazer aquilo que nós estamos tentando criar na cabeça das pessoas, mostrando para elas as verdades, de uma maneira muito persistente nossa, Nós estamos persistindo, batendo, tentando ajudar, tentando auxiliar, e parece que as pessoas preferem muito mais ir por caminhos mais simples, num primeiro momento, aos olhos delas, mas que depois vai gerar uma complexidade enorme, não só para si mesmas, pessoalmente, mas também para o relacionamento delas com o cônjuge e possivelmente para toda a família, se elas já tiverem uma família, ok? Então, esse primeiro vídeo que eu quero começar aqui a tratar com vocês sobre o assunto casamento, baseado nesse livro, Meu Casamento é um Presente, até coloquei aqui no Flipchart, uma pergunta, aí eu estou perguntando para você, o seu casamento é um presente? Eu quero falar para você sobre pelo menos 5 situações específicas que fazem com que os relacionamentos hoje sejam considerados muito frágeis, Inclusive, há muita gente que costuma dizer que nós estamos vivendo na época dos descartáveis e eu concordo com essa ideia. O que é viver numa época dos descartáveis? É viver numa época daquilo que você pode literalmente jogar fora com muita facilidade. Veja que de repente você está em qualquer lugar público, você quer tomar água, você vai no bebedouro, ali tem os copos descartáveis, você toma um copo d'água e joga o copo fora. Aquele copo já não vai servir para mais ninguém,
até porque você usou, outra pessoa não vai querer usar. Então, isso é um objeto descartável, né? E quantos objetos descartáveis nós temos hoje no dia a dia? Veja, por exemplo, as embalagens, né? Às vezes você compra um objeto que tem uma embalagem tão bonita, tão bem elaborada e aparentemente quando você olha muito cara, mas que depois que você tira o produto de dentro dela, você já quer descartar a embalagem, ela já não te serve para mais nada. Então é um objeto descartável, porque só vai ser usado por um momento para poder manter aquele produto ali dentro, e uma vez que você tirou, já não vai te servir mais. Qual que é a primeira situação específica que faz com que os relacionamentos hoje sejam muito descartáveis, muito frágeis? Justamente a falta de estudo sobre casamento. Essa é uma questão que eu bato muito nos encontros que eu faço, nas palestras que eu ministro, nos workshops que eu participo, nas formações que eu também proporciono, justamente porque eu entendo que nós somos muito voltados para a ideia de estudarmos numa faculdade ou universidade para sermos alguém na vida. Então nós queremos ser médicos e vamos para a faculdade de medicina, estudamos 6 anos, depois nós fazemos residência, depois fazemos aí a parte de especialização e daí por diante. Nós queremos ser advogados do mesmo jeito, 5 anos de faculdade, mais uma série de outros anos estudando para chegar em um denominador comum específico que é a sua praia, aquilo que você escolheu para você. E daí por diante, não importa qual profissão. A gente sempre estuda para ser qualquer coisa na vida, até mesmo nas profissões não homologadas. Você precisa conhecer, não é? Daquilo que você se propõe a fazer, senão você nunca vai dar conta de fazer da maneira como de fato tem que fazer. Então, qual que é o problema? Nós estudamos sobre tudo na vida, mas não estudamos sobre casamento. E essa ideia de não estudar sobre casamento é que tem gerado uma série de dificuldades para nós. Porque nós entramos num casamento com ideias equivocadas sobre o que é uma relação a dois. Nós entramos para o casamento, às vezes, com uma bagagem totalmente contrária àquela que nós deveríamos ter, de fato, para entrarmos num relacionamento, que inclusive a Bíblia chama de relação de uma só carne, né? Isso nos preocupa muito, porque essa falta de conhecimento do casamento, a falta de conhecimento do que é conviver, não é? E ao mesmo tempo viver com uma pessoa o tempo todo. Quando eu falo o tempo todo, não é que vocês vão passar 24 horas do dia juntos, apesar de que isso pode acontecer na vida de alguns, mesmo que seja momentaneamente por um período de tempo. Mas muitas pessoas, elas não entendem que a Bíblia, inclusive, é muito interessante. Eu gosto muito da palavra bíblica que diz que quando Deus fez a Eva para o Adão, ela disse que os dois deveriam coabitar. O que é coabitar? É habitar com. Habitar com o que ou com quem? Deus estava dizendo que o Adão deveria coabitar com a sua mulher, ou seja, deveria habitar com uma pessoa que era um complemento dele, mas era completamente diferente dele. Essa, inclusive, é uma das grandezas do casamento, a gente se completa, não é? A gente consegue fazer com que na nossa vida as coisas sejam tão bacanas em que eu faço uma complementação na vida da minha mulher, ela faz uma complementação na minha. Então, quando eu estudo sobre casamento, eu começo a entender que a minha vida a dois não será tão simples. Então, eu vou dizer de novo que eu disse aqui, já disse tantas vezes ao longo de tantos anos. Eu vivo muito bem há 25 anos com a mesma mulher, mas foram 25 anos em que eu tive que literalmente fazer aquilo que eu costumo afirmar, que é uma adaptação permanente de vida. Sempre me perguntam como é que eu posso resumir casamento numa palavra. Eu sempre resumo casamento na palavra renúncia. Porque se eu não me renunciar todos os dias, e quando eu falo me renunciar, estou falando renunciar àquilo que eu sou, aquilo que eu gosto, aquilo que eu faço, em detrimento a outra pessoa, que no caso é a minha esposa, eu com certeza posso trazer problemas gravíssimos, não é? Para mim, posso trazer problemas gravíssimos para o nosso relacionamento e para a família que a gente construiu. Então, o casamento, ele tem essa perspectiva de uma renúncia permanente. Eu preciso renunciar a muitas coisas para que eu possa viver muito bem com a mulher que eu escolhi para viver o resto da minha vida, ou, por que não dizer, por toda a minha vida. Então, o que a gente precisa pensar é que uma das primeiras situações que fazem com que os relacionamentos de hoje sejam muito frágeis e descartáveis é a falta de estudo anterior ao casamento sobre o próprio casamento. E as pessoas entram na cega. As pessoas literalmente entram assim por entrar. As pessoas se jogam como se elas achassem que as coisas fossem se resolver por si só, e isso não acontece. Quem é casado, não importa por quanto tempo, sabe que o casamento traz consigo uma série de situações que precisam ser ajustadas no seu dia a dia,
e isso a gente só aprende de fato no casamento. A teoria é muito bonita, e antes de eu casar, apesar de que eu casei muito novo, mas antes de eu casar eu tinha muita teoria, mas eu vi que a prática é totalmente ela nos espreme mais um pouquinho, tá bom? A prática ela é muito complexa se comparada apenas com a teoria. Segunda situação muito específica que faz os casamentos de hoje, as relações serem muito frágeis e descartáveis, são os problemas das expectativas altas demais. Tem muita gente que entra no casamento com expectativas altíssimas, colocando todas as suas fichas como se a outra pessoa fosse literalmente um salvador da pátria, uma salvadora da pátria, como se a outra pessoa fosse perfeita, como se a outra pessoa fosse literalmente a realização de todos os sonhos. E nem sempre é assim. Aliás, eu digo para você sem medo de errar, quase nunca é assim. É claro que nós vamos encontrar no meio de tantos relacionamentos no mundo inteiro, um ou outro em que as pessoas se deram tão bem que você você olha e parece que é um casal perfeito, não é? Mas isso é uma exceção à regra. A regra faz com que nós entendamos que nós somos tão diferentes que essas diferenças literalmente nos fazem ver que algumas expectativas que nós criamos quando nós nos casamos, talvez elas nunca venham a se cumprir. Por quê? Porque a pessoa com quem nós nos casamos é diferente daquilo que nós projetamos na nossa mente. Tanto é que no período de namoro e noivado, que deveria, né, pelo menos deveria ser um período de extremo conhecimento, quando você pudesse saber tudo da vida da pessoa, estou falando tudo não no sentido exato da palavra, né? Mas como é a pessoa, quais são os seus ideais, quais são os seus projetos de vida, como é o relacionamento dela com a família, como é o relacionamento dela com Deus e daí por diante. As pessoas às vezes gastam esse tempo todo de namoro e noivado para outras coisas que não para o autoconhecimento, né? E também para o conhecimento do outro. E aí, por conta disso, quando se casam, entram no casamento com expectativas muito altas e de repente cai lá de cima e aí diz assim, poxa, onde é que eu fui amarrar o meu jegue? Mas não é. A grande questão é que não te ensinaram que você tem que entrar no casamento, mas com expectativas mais brandas. E ao longo de um processo você vai construindo a sua história, pedaço por pedaço, essa edificação tijolo por tijolo, e quando você menos espera, você construir um grande castelo em um local extraordinário que nós chamamos de lar, tá bom? A terceira situação muito específica que faz com que os relacionamentos sejam frágeis e descartáveis são os problemas de comunicação que são muito ruins. Nós, inclusive, eu falo muito disso, né, sobre o antes e depois do casamento, e a gente tem esse hábito infeliz de no namoro e noivado a gente fazer de tudo que nós pudermos para conquistar a outra pessoa e a sua família. Mas depois que nós nos casamos, muitas vezes nós jogamos toda a gentileza fora, nós jogamos todos os favores fora, nós jogamos toda a educação fora, e o que sobra não é muito bonito. Então, aí começa a haver os problemas de comunicação, então as falhas de comunicação acontecem e de repente pode haver, quem sabe, até um rompimento mesmo na comunicação, em que os dois não conversem, não dialoguem, não cheguem a denominadores comuns e quando menos esperam já estão divorciando, que hoje se tornou uma brincadeira, né? Literalmente essa ideia de divórcio no nosso país, eu estou falando do Brasil especificamente, em especial depois do novo Código Civil, né, em 2002, que veio com a premissa da união estável, em que as pessoas agora acham muito mais fácil, às vezes, não se casar, mas apenas passar pela união estável. Alguns até de maneira muito infantil, porque na verdade a união estável vai trazer consigo também não só deveres, mas também direitos, né? Então, não é bem tão simples como muita gente imagina. De qualquer forma, o que me preocupa muito é o fato de essas pessoas que estão entrando num casamento sem conhecimento sobre casamento, elas estão literalmente entrando para sofrer num relacionamento que poderia ser maravilhoso, poderia ser um pedaço do céu na terra. Quando nós entramos para um casamento conhecendo sobre casamento, a gente entra, inclusive, com expectativas mais baixas e nós estamos sempre entrando nesse relacionamento, no seu cotidiano, com o canal de comunicação aberto, porque problema se resolve na comunicação, no diálogo, não é na quebradeira, na gritaria, no pescotapa, mas é no diálogo. Não existe outra forma de resolver um problema. Problemas se resolvem no diálogo. A quarta situação que faz com que os relacionamentos sejam muito frágeis e descartáveis é o problema de valores deturpados, né? Quanta gente entrando no casamento com valores já deturpados e outras tantas que já no casamento começam a adquirir valores deturpados por conta de problemas de ensinamentos de ordem social.
Nós estamos hoje, há poucos dias, por exemplo, eu fiz aí uma postagem sobre essa questão, mostrando o quanto que nós estamos sofrendo. Quando eu falo sofrendo, é no sentido normal da palavra, tá? O quanto nós estamos percebendo um ataque permanente para essa ideia nossa de uma relação familiar correta entre marido, mulher e filhos, em que querem colocar dentro de nós valores e perspectivas totalmente diferentes daquilo que a gente acredita como sendo verdade absoluta. E aí, de repente, as pessoas começam a ver certas situações como muito normais, e o fato de verem isso com muita normalidade começa a desestruturar as bases de um casamento, que às vezes até nem é um casamento com tanta base assim, e quando menos esperam, esse casamento pode vir a ruir literalmente, porque os valores foram maculados, foram prostituídos, foram literalmente deturpados. Isso é muito ruim. Quanta gente sofrendo por conta de valores deturpados no seu casamento, porque não parou para pensar e para analisar o que aos poucos foi entrando dentro da sua mente, do seu coração, da sua casa, do seu relacionamento e, portanto, hoje vive, quem sabe, até um conflito de valores dentro de si. E por último, a última situação específica que eu anotei, que inclusive está no livro, é as facilitações, ou seja, hoje, com o advento principalmente da internet, nós temos muitas facilitações. As pessoas estão, ao invés de encarando os seus problemas no dia a dia, principalmente no relacionamento matrimonial, elas estão preferindo rotas de fuga. E essas rotas de fuga muitas vezes vêm com novos relacionamentos, vêm com pornografia, vêm com gastar tempo demais na própria internet. Outras rotas de fuga, que eu não quero citar aqui com muitos detalhes, porque senão nós vamos gastar muito tempo, mas apenas para dizer para você que ter muitas rotas de fuga hoje e ter imaturidade no relacionamento faz com que as pessoas, infelizmente, abandonem aquilo que deveria ser muito importante para elas. Então, o que nós precisamos pensar é que o casamento, ele tem que ser para nós um presente, ele tem que ser um presente. Nosso cônjuge tem que ser um presente. Como é que nós vamos fazer isso? Justamente através de um relacionamento saudável, primoroso, maduro, que realmente possa refletir aquilo que Deus literalmente deixou para nós vivermos. Com isso, eu queria que você passasse a pensar um pouquinho mais sobre como está o seu relacionamento, para que nós possamos caminhar aqui por 10 aulas específicas tratando desse assunto com muita parcimônia, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima aula.